ouvir ao vivo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que está conosco aqui em tela. Diretor-geral, eu confesso que a gente está confuso ao tentar compreender um texto que é do governo, mas quando chega na Câmara ganha uma roupagem diferente e agora está todo esse embate. Bom, primeiramente, obrigada pela presença, obrigada pela gentileza de conversar com a gente, entrevista viabilizada pelo Eli Jonas Maia. Tem algo faz sentido nisso, Andrei Rodrigues, ou realmente a Polícia Federal está totalmente contra essa sugestão do relator? Bom dia, Elisa. Bom dia. Uma satisfação participar com você e todos que nos acompanham. Eu já comentei isso ontem, é inaceitável qualquer limitação à capacidade de atuação da Polícia Federal, seja pelas suas próprias razões, seja pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer iniciativa nesse sentido. Então, você fala de um projeto que o governo apresentou, o Ministério da Justiça, capitaneado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que apresentou o projeto antifacções e que ali, no nosso entender, abrigava e abriga todos os itens importantes e, é claro, sempre passíveis de discussões, de melhoras, de aprimoramentos para se ter uma legislação definitiva de enfrentamento ao crime organizado. O que ocorre é que, de fato, esse projeto, ao meu sentir, foi descartado e apresentado um substitutivo que, naquilo que se refere à Polícia Federal, de maneira alguma nos atende, ao contrário, nós somos contrários a qualquer limitação da atuação da Polícia Federal, assim como nessa tentativa de equiparação de crime organizado com ação terrorista. Então, acho que é necessário mais maturação, mais tempo para discussão, para que a gente consiga sair dessa situação atual. Eli Jonas Maia também participa aqui da entrevista, mais do que participa, viabilizou esta conversa. Então, por favor, Eli Jonas. Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, para Isabel, quem acompanha a gente. Diretor, obrigado por abrir espaço na sua agenda. Eu queria esclarecer uma dúvida mais prática no seguinte teor. Com idas e vindas nesse texto, esse novo texto, agora o relatório do DERIT, diz que a PF pode trabalhar em caráter cooperativo. Para quem está acompanhando a gente, no bom português, o que isso significa para a sociedade? Se a PF vai poder investigar PCC, Comando Vermelho e as milícias ou não? Como é que ficaria se esse texto passar? Bom dia. Bom dia, Eli Jonas. Bom dia também a Isabel. Na verdade, Eli Jonas, essa mudança não trouxe nada significativo em relação ao papel da Polícia Federal. Veja que competências são definidas na Constituição Federal e não é razoável que uma legislação infraconstitucional crie algum limitador para isso. E o texto proposto, por exemplo, que você cita, onde a Polícia Federal poderia participar de investigações, e o próprio texto fala que já são de sua competência constitucional ou legal. Ou seja, não há necessidade de se ter um novo texto para dizer aquilo que já está dito na Constituição. E não poderia. Isso é um dever legal que nós temos de atuar em casos que a Constituição nos confere atribuição ou competência para atuar. Da mesma forma, a situação também prevista de apoio da Polícia Federal a outras instituições nas matérias de sua competência. Ou seja, isso não é minimamente razoável, acho que fere a boa técnica legislativa, fere princípios básicos constitucionais e nos compelem aqui a levar esse reclamo para que nós não tenhamos uma legislação que certamente não vingará, seja pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade dessas medidas em relação específica à Polícia Federal. E veja que aqui nós não estamos falando de não cooperar e não integrar com os estados, que nós já fazemos. Aliás, fazemos diariamente nas 27 unidades da Federação, com as nossas forças integradas de combate ao crime organizado, nos nossos centros de cooperação policial, nas nossas trocas com crimes cibernéticos que temos em todas as unidades do país, enfim, com todo o avanço que nós temos. O que eu quero é garantir que a Polícia Federal tenha preservadas as suas competências e também estimular que as polícias civis, os GAECos dos estados, também façam operações, trabalhem de maneira, seja isolada nos seus casos próprios e também de maneira coordenada conosco, quando assim
a própria Constituição e a legislação já determinam que seja. Então, o senhor, só para confirmar, considera inconstitucional o formato que está agora o projeto de lei? Eu considero inconstitucional, porque a competência da Polícia Federal está prevista na Constituição. E veja que a própria redação do texto fala que a polícia poderá atuar em casos de sua competência constitucional ou legal. Então, isso não me parece adequado ao arcabouço normativo brasileiro e que, portanto, não merece prosperar por essa razão, além de questões de ordem prática, né? De que, de fato, isso poderia trazer severos embaraços para a atuação da Polícia Federal nesses casos. E veja também, Elisa, e todos que nos acompanham, o tumulto processual que isso poderia causar já nas ações em andamento. É importante dizer que a legislação processual penal ela se aplica a processos em andamento. E isso poderia levar... Acho que caiu aqui. Estamos te ouvindo, diretor. Ainda te ouvimos. Tá? Sim, conexão perfeita aqui para nós. Então, isso poderia levar já para os processos em andamento um grande tumulto processual, onde poderia ser questionado o foro adequado, a polícia que tem competência para investigar, suscitadas nulidades durante o processo investigatório, enfim, toda sorte de malefícios para o enfrentamento ao crime organizado. É tudo que nós não precisamos hoje interferir no trabalho que a Polícia Federal tem feito. Nós temos feito centenas, são mais de 3.000 operações por ano que a Polícia Federal faz, enfrentando o crime organizado. Só esse ano já descapitalizamos mais de 9 bilhões de reais do crime organizado. Ano passado foram quase 7 bilhões de reais. E isso envolvendo organizações criminosas estaduais, de alcance internacional, inclusive, e muitas delas, e é preciso fazer justiça, em cooperação com os estados, porque é assim que nós precisamos atuar, com a coordenação federal, com a coordenação operacional da Polícia Federal e atuação coordenada conjunta com os estados, o que nós temos feito diariamente. Clarissa Oliveira também está com a gente. Seguimos aqui ao vivo com o diretor-geral da Polícia Federal. Clarissa? Diretor, muito bom dia. Muito obrigada por participar aqui do Live CNN. Diretor, eu gostaria de abordar com o senhor a questão do diálogo para tentar resolver esse impasse a respeito do PL antifacção. Conversando com algumas fontes do governo hoje de manhã, eu ouvi a seguinte avaliação, então vou perguntar para a pessoa que está mais envolvida. Ouvi a seguinte avaliação de que, de fato, não teria havido um diálogo para ajustar o texto, que o que teria havido é uma ligação aí mediada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, incluindo o senhor e o secretário Derrite, onde ouviram ali alguma opinião inicial e só mandaram uma nova redação do texto, que na avaliação dessas fontes com as quais eu falei, simplesmente não atende a demanda de ajuste e não resolve o problema. Foi exatamente assim que aconteceu ou o senhor vê de fato uma cooperação? Faltou um diálogo mais aprofundado, concreto, tomando o tempo necessário para amadurecer esse texto? Veja, você fala em duas questões aí, e eu vou falar sobre o contato e o telefonema que eu recebi ontem. Mas antes, esse ponto final que você trata em relação ao tempo para a discussão desse processo, desse projeto. Não me parece razoável que um projeto dessa envergadura, dessa importância, que hoje é a pauta central do país e é a maior preocupação do cidadão brasileiro, seja conduzida de forma tão rápida e eu diria tão sem discussão, sem debate, que leva a esse tipo de imbróglio, de discussão que nós estamos experimentando agora. Então, eu em primeiro lugar, eu acho, e eu sou sempre uma pessoa do diálogo, acho que a instituição que eu tenho a responsabilidade de dirigir tem compromissos também com esse diálogo, com a formatação de uma legislação que atenda aos interesses da sociedade brasileira. Não é interesse da instituição A, B ou C, mas é da sociedade brasileira e do enfrentamento vigoroso do crime organizado. Então, acho que é necessário um tempo maior de discussão e de maturação. E eu aqui, você foi muito sincera e muito precisa na sua descrição, foi isso, eu recebi um telefonema ontem do presidente Hugo Motta, sempre disposto ao diálogo, sempre muito cordato,
e fazendo essa interseção com o deputado Derrite, com quem eu tenho também uma relação muito cordial, ele como secretário de Segurança, eu aqui como diretor-geral, e para que nós pudéssemos, então, e o Derrite acenava com uma mudança para não limitar a atuação da Polícia Federal, mas o texto apresentado, de fato, ainda não converge nesse sentido de não limitar a atuação da Polícia Federal. Então, o que houve, né, e eu mais uma vez aqui preciso fazer esse reconhecimento ao presidente Hugo, né, que abriu essa possibilidade, e eu espero que essa possibilidade siga aberta para que se consiga, de fato, ou restabelecer o projeto do ministro Ricardo Lewandowski com as melhoras necessárias a partir da discussão no parlamento, que é o foro adequado, ou então se construir uma revisão muito profunda desse projeto, porque eu disse, e aqui falo em relação à Polícia Federal, é inaceitável nós termos limitações da nossa atuação, assim também como viola a boa técnica nós termos equiparação de crime organizado com grupo terrorista, né? E vejam as dificuldades desses dois momentos poderiam trazer para a Polícia Federal, e vamos, o Eli Jonas falou em casos concretos. Eu traria aqui o caso concreto do caso Marielle no Rio de Janeiro, que se em vigor estivesse essa legislação, hoje a Polícia Federal não poderia entrar no caso, se não mediante cooperação ou participação com a Polícia Civil, onde se viu que um delegado geral da época, o chefe de seccional, estava diretamente envolvido com o crime e foi preso, inclusive, depois. Então, isso inviabilizaria totalmente o papel da Polícia Federal nessa investigação. E assim como é inadequado, vejam, por exemplo, a investigação agora da tentativa de golpe de Estado, se a legislação equiparasse a terrorismo, nós teríamos hoje essa organização criminosa condenada como uma organização terrorista, com todas as consequências, inclusive para o sistema financeiro, para o sistema econômico do país, com limitações, onde os bancos brasileiros, onde essas pessoas têm contas, por exemplo, poderiam sofrer severas restrições no cenário internacional. Então, eu entendo que tanto uma limitação quanto essa equiparação não são razoáveis e o debate precisa ser feito. Vamos aqui em frente, então. Seguimos ao vivo, 10h28 minutos. Isabel Mega. Oi, doutor Andrei, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente no live. O senhor faz aí uma série de críticas a essa proposta, mesmo depois da atualização. E eu queria entender qual é a motivação que vocês enxergam para uma tentativa de retirar a autonomia da Polícia Federal. A gente está vendo esse debate da segurança pública muito polarizado entre o que pensa o governo, entre o que pensa camadas da direita. Isso pode estar por trás na avaliação do senhor? E sobre esses ajustes que vocês defendem que ainda ocorram, como é que vai ser a terça-feira de diálogo sobre esse texto? Vai ter mais reunião? O senhor pode encontrar pessoalmente com o Derrite para trabalhar em aprimoramentos desse texto? Veja, você fala em aprimoramento do texto, eu comentei aqui que, de fato, numa análise geral, né, haveria muita dificuldade de manter esse texto, porque são mudanças profundas que deveriam ser feitas. Mas nós, e eu repito, eu particularmente, mas aqui, é claro, as tratativas com o Congresso Nacional são feitas pelos ministérios específicos, né, que estão, imagino eu, aqui sempre abertos ao diálogo, à conversa, para que a gente encontre uma saída. Eu trabalho numa instituição de Estado. Eu não posso, não devo e não entro nesse embate ou nessa discussão política. É um tema candente, obviamente que é um tema candente, é um tema de preocupação da sociedade brasileira e que, naturalmente, isso, se feito de maneira responsável, de maneira propositiva, assertiva, é saudável, que haja o debate, que haja discussão, que haja contrapontos, para que a gente consiga avançar e encontrar sempre o melhor caminho. Agora, o meu papel como diretor-geral da Polícia Federal, além de defender os interesses da instituição, é de tentar ser também propositivo, tecnicamente, me afastando desse embate ou debate político que não nos diz respeito aqui como instituição de Estado. Então, penso que estamos contribuindo, trazendo temas de inconstitucionalidade, de ilegalidade, né, e de inviabilidade prática. Imagine você, se hoje o crime organizado for definido como terrorismo, quem julga ações de terroristas, isso é tratado internacional,
é a Justiça Federal e quem investiga é a Polícia Federal. Ou seja, a partir da promulgação dessa legislação, todos os casos de crime organizado, se adequados como terrorismo, teriam de ser feitos pela Polícia Federal e julgados pela Justiça Federal. Ou seja, um completo contrassenso desse processo que se pretende de integração, de cooperação, de não centralização de poder, que é isso que a PEC do ministro Lewandowski propõe, uma coordenação sem centralização de poder, para permitir que todas as agências, e aqui falo especialmente das polícias civis dos estados, atuem, façam as suas operações e assim sigamos juntos, cooperando ou com ações específicas de cada polícia, como temos durante toda a nossa existência. Seguimos aqui com o diretor-geral da PF. Sugiro, então, aqui uma nova rodada que a gente faça aqui de maneira célere para conseguir aproveitar a presença do nosso entrevistado. Diretor, só para confirmar, o senhor chegou a conversar com o presidente da República sobre isso? Já se falaram sobre esse trâmite, porque esse é um assunto que sai do governo federal e agora ganha essa roupagem. A gente já imagina que vai haver um ruído ali por parte do presidente da República. Não, Elisa, eu conversei e converso quase que diariamente, né, pessoalmente ou por telefone, com o ministro Ricardo Lewandowski. E a ele externei todas as nossas preocupações, a nossa posição da instituição, que é aderente à posição do Ministério da Justiça, para que a gente tenha, de fato, um melhor caminho a seguir. 10h32. Então, na resposta, entendemos que o senhor não tratou diretamente sobre isso com o presidente da República, mas trata, claro, com o ministro Ricardo Lewandowski, expondo o posicionamento da PF. Eli Jonas? Diretor, nessa entrevista o senhor falou bastante em equiparar crime organizado ao terrorismo. Isso já estava no PL do terrorismo, como ficou conhecido do deputado Danilo Forte, mas não está de forma exata nesse PL que foi modificado, mas sim equiparando as penas. E aí eu queria uma avaliação do senhor, porque muitos especialistas de segurança pública dizem que se equiparar crime organizado às facções brasileiras a grupos terroristas, isso abriria uma margem para que a CIA dos Estados Unidos pudesse investigar casos aqui no Brasil. Abriria um espaço para que investigações dos Estados Unidos entrassem no Brasil. O senhor concorda com essa avaliação? Qual o parâmetro, qual o panorama que o senhor faz em relação a esse ponto específico? Veja, Eli Jonas, se não é para equiparar, e de fato não é para equiparar, que são coisas diferentes, crime organizado é uma coisa, terrorismo é outra. Acho que vários especialistas, juristas, técnicos já falaram exaustivamente sobre isso, não quero aqui ser repetitivo. Se não há essa equiparação, por que alterar a lei antiterrorismo? A lei antiterrorismo não precisa ser mexida. O que precisa ser mexida é a lei do crime organizado, Código Penal, Código de Processo Penal, ou seja, a lei de enfrentamento ao crime organizado. A lei de terrorismo é outra coisa. Veja, você trata um ponto importante, a possível interferência de países estrangeiros no Brasil. E eu cito aqui a questão do sistema financeiro brasileiro, o prejuízo que isso pode trazer à economia do país, ao sistema financeiro, às grandes empresas brasileiras que têm negócios no exterior, que podem sim sofrer restrições comerciais, porque estão aqui num país com grandes grupos terroristas e que, eventualmente, esses, entre aspas, aí, terroristas têm contas em algum banco, têm contratos, têm negócios com grandes empresas. Então, isso, por si só, já seria suficiente. Eu acho que isso é uma entrega da soberania do Brasil, propor que crime organizado seja equiparado a terrorismo. Então, isso seja tecnicamente, seja por questão de soberania, é absolutamente inaceitável, na minha avaliação, que isso seja feito. E também por questões práticas, mesmo que pelo menos a retórica é de não equiparação, é de apenas a punição mais severa, faça-se isso na lei do crime organizado e não na lei de terrorismo. Porque isso, Eli Jonas, pode também suscitar uma onda de reclamações, de ações judiciais, de questionamentos de competência, de deslocamento de foro, com grande tumulto para milhares, se não milhões de processos criminais que tramitam no nosso país. Então, sob qualquer ótica, eu sou contra essa mudança. Clarissa? Diretora, eu gostaria de fazer só um pequeno adendo aí a esse questionamento do Eli Jonas Maia, olhando para a ótica de criminalização
dos movimentos sociais, que esse é um ponto que também está permeando esse debate. Já era levantado pelo governo federal lá atrás, quando começou a se debater uma mudança na lei antiterrorismo. Na avaliação do senhor, eu gostaria de saber se esse projeto também, de fato, traz o risco de criminalização dos movimentos sociais. E gostaria só de acrescentar, pedir o olhar do senhor a respeito do componente eleitoral, de que forma a eleição do ano que vem está se sobrepondo a esse debate, considerando aí que os agentes envolvidos, inclusive o secretário de Derrite, têm aspirações nas urnas do ano que vem e é secretário de um potencial candidato à presidência da República. Clarissa, esse é um ponto importante, né? Acho que um processo, né, um projeto dessa magnitude, com o impacto que poderá trazer à sociedade brasileira e no enfrentamento ao crime organizado, não pode ser tratado como uma questiúncula eleitoreira ou uma plataforma pura e simplesmente político e nesse contexto de tantos embates. É necessário uma discussão técnica, uma discussão rigorosa, aprofundada, ouvindo as polícias, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a academia, ouvindo a sociedade civil, ouvindo todos aqueles que vão aportar as suas visões para que o projeto, ao final, seja de fato um projeto que atenda o interesse público e não o interesse eleitoral ou eleitoreiro de alguns. O que nós não vamos fazer na Polícia Federal é entrar nesse campo político partidário. Nós vamos fazer sempre o nosso papel com firmeza, com rigor, mas defendendo o que nós entendemos ser a boa técnica. Em relação à criminalização de movimentos sociais, eu acho que isso já foi, inclusive, pauta de discussão quando da lei do terrorismo, que é de 2016, e eu não vejo sequer margem para hoje se tentar qualquer movimento nesse sentido. Uma coisa é movimento social, outra coisa é grupo terrorista. Então, acho que isso é muito claro a todos, seria mais uma aberração querer criminalizar movimentos sociais. Andrei, duas dúvidas pontuais aqui. A primeira, se já houve alguma sinalização do presidente da Câmara, Hugo Motta, de atender ao governo e não fazer essa votação hoje como estava previsto. E a segunda, quando a gente fala desse debate sobre terrorismo, especialistas explicam para a gente que essa classificação parte de uma comissão ali dentro do Conselho de Segurança da ONU e que, para você ter uma intervenção de outro país no Brasil, você precisaria ter essa aprovação. Queria que o senhor ajudasse a gente a explicar se é isso mesmo, como que se daria essa intervenção na nossa soberania. Veja, eu não entendo que seja uma intervenção imediata. Olha, tem um grupo terrorista no Brasil, vamos aqui fazer uma caricatura, né? Vamos aqui invadir o Brasil, montar uma base da CIA, da DEA e não sei quem mais. Não é disso que estamos falando. O que nós estamos falando, e aqui eu falo de caso possível e concreto, no momento que um cidadão criminoso, né, faccionado, for condenado por equiparação a terrorismo e tiver uma conta bancária, ou seja, esse banco brasileiro estará abrigando um terrorista, uma conta de um terrorista. Então, terá que imediatamente ou cancelar a conta ou sofrer as sanções por ter um terrorista como correntista. E aqui, volto a insistir, acabamos de investigar, a Suprema Corte condenou uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado no nosso país. Se a legislação equiparasse a grupo terrorista, todos esses condenados estariam também nessa condição, ou seja, com todo o imbróglio que isso traria. Então, também é importante dizer que não é uma ação imediata, que haverá movimentos estrangeiros no nosso país, mas abre um flanco absolutamente desnecessário e ilegal, inconstitucional, na minha visão, essa equiparação de uma coisa com outra. Não se confundem, são objetivos diferentes, são estruturas diferentes. Inclusive, essa eventual equiparação pode dificultar a investigação, porque são centros diferentes, são entidades com objetivos diferentes. E isso, além do mais, traria essa grande contestação e tumulto processual, porque creio eu que a maioria dos bons advogados iriam questionar o foro competente, a instituição
com atribuição para investigar, o que traria, de fato, um grande desarranjo ao sistema. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, o chefe de toda a corporação aqui no Brasil. Muito obrigada, diretor, por ter conversado com a gente e trazido aqui o olhar da PF em relação à mudança desse projeto de lei. Obrigado, Elisa, Jonas, Isabel e Clarissa. Um privilégio estar com vocês. Um abraço. Muito obrigada.